Bem, pessoal, o capítulo 9 ele aborda a temática diferentes climas e formações vegetais. Isso aqui, pessoal, clima e vegetação, é uma coisa que o aluno do primeiro ano ele já tem que saber fazer as associações. Então, assim, se eu sei que um tipo climático lá ele é tropical, por exemplo, vou falar o exemplo aqui de Campo Grande. Se o clima de Campo Grande é tropical, então eu tenho que associar um tipo de vegetação. No caso campo-grandense, a nossa vegetação predominante é o cerrado, é a savana, tá? Então nós temos que fazer essa associação. Agora dá uma olhada nessa análise que ele faz, nessa apresentaçãozinha logo do começo. Ó. Isso é muito importante para nós, porque a gente não mora no litoral, a gente mora bem no meio do continente. E a gente sente muito a oscilação térmica, a gente sente muito a oscilação da umidade do ar. O momento que nós estamos vivendo agora, esses dias, reparem vocês hoje, por exemplo, nós estamos agora no mês de maio, já na segunda metade do mês de maio. Quando é de dia, ali por volta do meio-dia, 2 horas da tarde, tá bem quente, a radiação solar tá bem intensa, fica calor durante o dia. Só que aí à noite tá bem friozinho. Então assim, de madrugada a gente tem que até puxar uma cobertinha para poder dormir de boa, porque tá bem fresquinho. E aí, quem mora no litoral, olha o que diz aqui, ó, regiões próximas aos litorais tendem a apresentar maior índice de pluviométrico, uma das condições ambientais para que as florestas tropicais possam se instalar. Então, o que explica a existência de desertos perto de litorais? Como, por exemplo, olha isso aqui, ó, o deserto da Namíbia. Ele fica bem na beirinha do mar. A ideia que nós temos é que quanto mais próximo do litoral eu estou, maior a umidade relativa do ar, mais água vai ter evaporando, mais chuva vai se formar. Então isso é o lógico, né? É o óbvio. Só que no caso aqui do deserto da Namíbia, nós temos a presença de uma corrente marítima fria, tá? Então essa corrente ela faz com que a temperatura em volta aqui nos mares da Namíbia ela baixe. Então a água não evapora. Se não evapora a água, não chove. Se não chove, vira deserto. Então cuidado, porque a gente nunca pode analisar um clima por um único fator climático, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o deserto da Namíbia, bem pertinho do Oceano Atlântico, enquanto nós temos florestas tropicais bem pertinho do Oceano Índico, Parque Nacional de Gorongosa, em Moçambique. Então, olha só. Vamos lá. Elementos e fatores climáticos. Primeira coisa, pessoal, tempo e clima. Olha só, é muito normal a gente ver, inclusive em meteorologia do jornal, os autores confundindo o que é tempo e o que é clima. Quando eu falo de tempo é como a atmosfera está agora. Então, se você se você olhar para fora da sua casa, ou mesmo não precisa nem olhar, só você imaginar agora, só você observar agora, como está o tempo para você. Para mim, particularmente, que estou aqui na sala da robótica aqui do Paulo Freire, o tempo para mim está numa temperatura amena, agradável. O tempo está seco. A umidade relativa do ar está muito baixa já em Campo Grande, que é uma das características do nosso tipo climático aqui do Mato Grosso do Sul, aqui de Campo Grande. O inverno, que nós estamos caminhando para o inverno agora, o inverno ele é frio e é seco. O outono também, mas o inverno principalmente, ele é frio e é seco. E aí, o tempo para nós vai dizer se está chuvoso, se está úmido, se está quente, se está frio, se está nublado, se o céu está aberto. Isto é tempo, tá bom? É o tempo atmosférico. Então, muitas vezes no jornal a gente vê lá a jornalista falando o clima da semana. Como que está o clima aí em tal lugar? Essa afirmação é errada. Por quê? Porque clima
É um estudo meteorológico do tempo atmosférico, do tempo, por pelo menos 30 anos. Então eu entendo o seguinte, quando eu falo de tempo, o tempo atmosférico, não o tempo cronológico, quando eu falo de tempo, é como está a atmosfera em um dado momento. Como a atmosfera está agora para você. Isso é tempo. Quando eu falo de clima, o clima é o estudo do tempo por 30 anos. Então, para eu dizer, olha, o clima está mudando, o clima está mudado. Para que eu possa afirmar isso, eu preciso estudá-lo por pelo menos 30 anos. Se eu não estudar por 30 anos, não faz sentido eu dizer que mudou. Ah, porque no ano passado choveu 800 milímetros, mas a média para o ano é de 1.400. Então eu vou dizer que agora não, o clima está mudado, hein? O clima está alterado. Mesma coisa, um exemplo prático disso é o que acontece hoje no Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro é predominantemente de clima semiárido. Só que tem uma partezinha lá do semiárido que está entrando em processo de desertificação. Tem lugar que não chove há 6 anos. Aí você fala assim, mas então já não é deserto? Porque se não chove há 6 anos, a média de chuva para o desértico é menos que 250 milímetros anuais. Então já não era para ser um clima desértico? Se nos próximos 24 anos, porque a gente falou de 6 anos que não chove, se nos próximos 24 anos, ou seja, mais de 2 décadas e meia praticamente, a média de chuva for inferior a 600 milímetros, a 250 milímetros, perdão, anuais, aí sim a gente vai ter um clima desértico no Brasil. Então é isso, galera. Voltando aqui na nossa apostila, dá uma olhada lá, no comecinho. Essa parte que é bem teórica, tá? Ao longo de um dia, as condições atmosféricas de um local podem mudar, havendo, por exemplo, aumento de temperatura ou início de chuva. Essas oscilações estão associadas ao tempo. A atmosfera ela vai mudando ao longo do dia, o qual pode ser definido como as características que a atmosfera de um lugar possui em um instante. Mesma coisa que eu falei para vocês. A recorrência dessas mudanças na atmosfera local, associadas às alterações das regiões vizinhas, ao longo de um período médio de 30 anos, pelo menos 30 anos, constitui o clima. Então, olha só, os climas são definidos por seus elementos climáticos, os quais são atributos variáveis que permitem a identificação das condições climáticas médias de um determinado lugar. Tais como, o que são os elementos climáticos, pessoal? Olha só, temperatura, umidade, precipitação, ventos, nebulosidade, pressão atmosférica. Esses são os aspectos mais destacados nos sites de previsão de tempo. Então, ele vai falar disso aqui, a temperatura, a umidade, a chuva, o vento, a nebulosidade, a pressão da atmosfera. Isso é elemento, tá bom? Isso aqui são elementos, são características do clima, do tempo, naquele momento, ok? Agora, o que é fator climático? Esse é o que a gente vai focar mais nos nossos estudos. Fatores climáticos. Olha o que ele colocou aqui na previsão. Temperatura, umidade, sensação térmica, direção e intensidade do vento, pressão atmosférica. Índice de radiação ultravioleta. Se você pegar o seu celular, por exemplo, todo celular hoje em dia, smartphone, tem a previsão do tempo. Então ele vai tratar não de fatores climáticos, ele vai te mostrar elementos climáticos, tá bom? Ele vai te mostrar a temperatura, ele vai te mostrar a umidade, por exemplo. Isso é elemento, isso é como está agora, beleza? Agora, o que são fatores? Que é o que eu falei que a gente vai estudar mais, que a gente vai concentrar mais no nosso estudo. Olha o que ele diz. Por sua vez, são características do meio ambiente que condicionam os diferentes climas, influenciando-os decisivamente. Há 5 fatores climáticos que são
reconhecidos como fundamentais com maior consenso da comunidade científica. São eles: latitude, altitude, relevo, correntes marinhas e continentalidade e maritimidade. Então contamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade não. Esse continentalidade e maritimidade é a mesma coisa. A gente coloca uma barra às vezes. Continentalidade barra maritimidade. Ou seja, o tamanho do continente ou a proximidade com o mar vai influenciar diretamente na composição do clima. Então, quando eu falo de fator climático, é aquela condição física, é aquela condição natural que vai determinar a composição de um clima. Por exemplo, o que nós lemos aqui na abertura, falando aqui do deserto da Namíbia, que está no litoral. Então, se eu fosse pensar só pela continentalidade e maritimidade, está bem na beira do mar, era para ser chuvoso, não era para ser desértico. Só que tem a corrente marítima fria aqui, a chamada corrente de Benguela. Ok? Tranquilo, né? Ah, tá. Aí a gente vai entrar nos temas de latitude, só que eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, porque é bem complexo. Aí eu vou trazer uns desenhos para vocês, explicando isso daqui melhor. Então, latitude. Olha o que nós vamos ver na aula que vem. Relevo, aqui, não, altitude, relevo, corrente marinha. Aí vai falar das correntes frias, correntes quentes, e a maritimidade e a continentalidade. Beleza? Mas vai ficar para a próxima aula.